Alô amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a análise do jogo Ceará 1, Ponte Preta 1. Falar o que desse Ceará? O que eu posso falar deste Ceará que não apresenta um bom futebol, que decepciona a torcida do Vozão mais uma vez, que apresenta um trabalho mediano para baixo, que não consegue vencer de um dos piores clubes, de um dos piores times desta Série B, que luta para não entrar na zona de rebaixamento. E o Ceará não consegue vencer desse time. Pior, Ponte Preta teve chances de vencer esta partida. Ponte Preta, em certos momentos do jogo, foi superior ao Ceará. As coisas que eu sempre falo aqui. Tiraram o Morínigo para colocar um treinador chamado Barroca, que apresentou um trabalho inferior ao do Morínigo. Tiraram o Barroca para colocar um treinador que apresenta um trabalho inferior ao do Barroca. Portanto, o Ceará está descendo a ladeira. Descendo a ladeira em termos de produtividade, em termos de eficiência, em termos de qualidade técnica, apesar dos reforços que chegaram. E chegaram bons reforços nessa janela. O problema é o elenco? O problema é Guto Ferreira? O problema é direção? O problema é tudo. O problema é tudo. Porque o Ceará, com o futebol que está apresentando neste momento, acho que nem milagre salva. E o Ceará vai terminar fatalmente do meio da tabela para baixo. Resultado horrível. Ceará empata com a Ponte Preta em 1-1. Barleta fez 1-0. Eliel empatou para a Ponte Preta. E o Ceará amarga uma sequência de uma vitória nas últimas 6 partidas. Segue na 10ª posição, 34 pontos, 8 atrás do G4 e 12 à frente do Z4, a zona da degola. A Ponte também é um time realmente muito ruim, a Ponte, mas foi superior ao Ceará em determinados momentos da partida de hoje. Ele tem uma vitória nas últimas 8 partidas, está na 14ª posição com 28 pontos. É com esse time que o Ceará arrancou um empate e poderia ter saído com uma derrota. Ceará não consegue vencer. É impressionante isso. Com um elenco, em termos de valores, talvez seja o maior elenco da Série B, juntamente com a do Sport, com a do Vitória, talvez, né? Bom, vamos falar do jogo então. Vamos falar do jogo, porque tudo isso a torcida já está careca de saber. Né? Mas a Ponte começou melhor. Começou atacando. Primeiras jogadas perigosas foi da Ponte Preta. Primeiro minuto, Paulo Baia acerta uma bomba. Grande defesa do Bruno. Aliás, o Bruno esteve inseguro hoje também. O Bruno falhou no gol. Ele deu um rebote como não se deve dar. Deu um rebote para frente, mas vou falar disso daqui a pouco. Tá? Aos 4 minutos, Eliel bateu por cima e o Ceará só conseguiu reagir depois dos 30 minutos. Né? Com Saulo Mineiro. Saulo Mineiro, uma boa defesa aí do Kaique, goleiro da Ponte. No segundo tempo, o Vozão fez o gol no início com o Barleta, aliás, um golaço. Um golaço. Bateu no ângulo, chega a tocar na trave e entra e fez 1-0. Quando se pensava que o Ceará pudesse ampliar, pudesse continuar atacando, não. É o esquema do Guto Ferreira. Faz o gol, recua e tenta segurar o resultado. E aos 18 minutos, o Ceará fez o segundo gol com o Saulo Mineiro, só que o VAR anulou, deu toque de mão do atacante. 5 minutos depois, a Ponte Preta empata a partida. Paulo Baia arriscou, Bruno deu rebote, e aí está a falha do Bruno,
e Eliel de cabeça fez 1-1. Em seguida, quase que vira a Ponte Preta. Com Igor Torres de frente com o goleiro, o Bruno Ferreira salvou o Ceará de sair com uma derrota humilhante na noite de hoje. No fim, Ceará teve até chance de vencer a partida, mas não conseguiu aproveitar através de Kleber. Esse Kleber é um capítulo à parte. Que jogador bem ruim. Olha, a bola bate nele, escapa. É um jogador tecnicamente horroroso, horroroso. E o Eric perdeu um gol que não perdia. Não perdia nos bons tempos do Eric, mas acabou perdendo. E aos 48 minutos a Ponte ficou com 1 a menos, né? Mas aí o jogo já estava indo para os finalmente. Arthur, o lateral, foi expulso. E o Ceará está cada vez mais fora do G4. Cada vez mais longe. Por que eu digo que está cada vez mais longe? A diferença continua em 8 pontos. Só que o campeonato está seguindo. O campeonato está avançando. Cada vez falta menos jogos. Por isso que o Ceará está cada vez mais fora do G4, fora do acesso, né? E repito o que eu falei na última análise que eu fiz, no último jogo do Ceará. Só um milagre para salvar o Ceará. Só um milagre para colocar o Ceará dentro do G4. Um time sem alma, um time sem vibração, um time metódico, ou seja, joga de forma padronizada. Ponte foi melhor, teve mais chances inclusive. Um time que não tem esquema tático, um time que não sabe o que faz com a bola, é balão para lá, balão para cá. E se for colocar os dois times na balança, são dois times muito ruins. Muito ruins. O Ceará não é melhor que a Ponte. Não jogou mais do que a Ponte. Com o Morínigo, o Ceará fazia um trabalho razoavelmente bom. Aí tiraram ele para colocar o Barroca, que piorou o time. E aí o Guto consegue fazer um trabalho pior que a do Barroca. Aí está pedindo para não subir, para seguir mais uma vez na Série B. Dos três, em termos de trabalho, o Guto Ferreira é o pior. Pelo menos por enquanto. Kleber perdeu o gol da vitória. Bruno Ferreira falhou no gol. E o Ceará amarga um empate insosso que não leva a lugar nenhum. Quero ver a sua opinião. Deixe o seu comentário no campo dos comentários. E tenha uma boa noite.